Irmãos, vamos fazer a abertura. Para isso, acompanhemos a prece de abertura. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós e porque o desconhecemos é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica seberista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como dos guias e protetores de todos os presentes, para que dê cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, declaro abertos os trabalhos na noite de hoje, na parte material. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, vamos
dar início à parte de doutrinária do nosso trabalho. Hoje, dia 4 de outubro de 2023, com a análise da mensagem número 38, de 8 de maio de 1948, do livro Verdades que Foram Ocultadas. Jair, por favor, isso. Vamos tentar tirar aqui o poder não quebrar. Então, essa mensagem começa nos dizendo que na natureza tudo é útil e necessário. E se bem que os nossos conhecimentos medíocres ainda não permitam justificarmos todos os acontecimentos, existe sempre a possibilidade de uma conclusão satisfatória para todos os projetos, logo que a evolução natural venha exigir e comprovar a sua utilidade. Passo ao seguinte. O pensamento é o fio condutor das inspirações que nos são transmitidas com antecedência para despertar a nossa curiosidade e, com ela, sermos impelidos às investigações sinceras e proveitosas. Apesar das fórmulas sensacionais se manifestarem dando aparência de mera fantasia imaginária e absurda, até agora, sempre temos observado a chegada do momento que vem comprovar e exigir a conclusão de toda a ideia. Quando elas surgem, a própria humanidade, na sua ignorância, é que se encarrega de criticar os autores, sem nunca ponderar sobre a possibilidade de vir imortalizá-los no futuro, como sempre tem acontecido. Mas, se nos convencermos de que tudo se transforma para evoluir, deixaremos de julgar tão apaixonadamente para respeitarmos todo pensamento alheio. Foi seguindo este plano evolutivo que já conseguimos percorrer toda a Terra, embora não tivéssemos admitido tal ideia no pretérito. Os transportes, na sua velocidade extraordinária, já nos conduzem de um plano a outro num reduzido número de horas. E a própria humanidade, cada vez mais ávida de aventura e progresso em cumprimento às leis, embora inconscientemente, já não se conforma com viagens tão longas. O progresso nos faz sentir que o mundo se tornou pequeno e o pressentimento nos diz que precisamos ir além, certos de que muito existe ainda a percorrer. A estrada é longa e muito acidentada, de climas diversos e hábitos variados. E para que possamos percorrê-la, precisamos antes nos adaptar às suas exigências, tratando antecipadamente do nosso aperfeiçoamento. As palavras foram organizadas pelas tribos primitivas e as línguas aperfeiçoadas pelas nações civilizadas. O certo é que toda a humanidade já se entende e comunica. Todavia, despertado o desejo de ultrapassarmos as fronteiras planetárias, o ser humano, procurando eliminar certas dificuldades, inconscientemente foi inspirado a formar um novo idioma para estabelecer a comunicação universal. O universo é o todo e não se resume ao planeta Terra. Todos os planetas partiram de um mesmo princípio, passaram pelos mesmos transes de precariedade, desentendimento, seguiram as mesmas leis, obedecem aos mesmos planos e continuam na sua marcha evolutiva. Tudo tem de vir a seu tempo. E se o novo idioma ainda permanece esquecido, os acontecimentos vindouros farão interessar a todos pelo seu detalhado conhecimento, embora uma parte já precise conhecê-lo. A astronomia, que sempre é namorada dos astros celestes, tem se conformado com as observações, notará com surpresa que as noites estelares provocarão o desejo de um colóquio. E nesta ocasião, o Esperanto não deve ser esquecido. O progresso obedece à divina lei. Evolução e aperfeiçoamento são merecimentos,
que nos colocam em condições de penetrarmos e sermos bem acolhidos pela natureza em qualquer parte do universo. Voltando para a primeira. Então, vamos ver aqui o que começa o nosso Pedra Roxa a nos dizer. Na natureza, tudo é útil e necessário, ou seja, na natureza não tem nada que não seja aproveitável. Deus não criou e entregou à natureza os projetos e os planos que fossem inúteis ou desnecessários. Então, tudo que a natureza apresenta para nós tem a sua utilidade e a sua necessidade. Isso vai justificar lá o final, quando se fala do Esperanto. E se bem que os nossos conhecimentos medíocres ainda não permitam justificarmos todos os acontecimentos, existe sempre a possibilidade de uma conclusão satisfatória para todos os projetos, logo que a evolução natural venha exigir e comprovar sua utilidade. Então, a gente tem de entender que todos nós estamos fazendo parte dessa obra. Se relermos a mensagem número 1 do Verdades Foram Ocultadas, o mestre Pedra Roxa nos fala sobre isso, que tudo que nós fazemos, embora pareça que não tem utilidade alguma, pareça que a nossa parte da missão é irrisória, que não vai levar a lugar nenhum, mas ele diz lá, desde lá, que se a nossa parte não ficar pronta, então o projeto como um todo atrasa. Então todos nós contribuímos com a nossa parcela. É como se fosse uma montagem de um quebra-cabeça. Ele não ficará pronto enquanto todas as partes não estiverem montadas. Então, se nós atrasarmos a montagem da parte que nos cabe, estaremos atrasando o projeto como um todo. Então, por isso, há essa necessidade de nós estarmos sempre sendo impelidos para frente. Embora, como ele diz, os nossos conhecimentos ainda medíocres, mas hoje já avançamos bastante. Nós estamos já num final de ciclo evolutivo, nos preparando para deixar o plano da verdade, que é o quinto plano da natureza, para transitar para o sexto plano, o plano da consciência. Então, não estamos mais tão medíocres como estávamos no início, mas ainda existe mediocridade, né? Ainda existem dificuldades de entendimento, ainda existem pessoas que não admitem certas possibilidades de uma conclusão, e por isso os projetos, às vezes, atrasam um pouco devido a essa falta das parcelas. A parte do quebra-cabeça que competiu a alguns, que não foi concluída, não permite que o objeto seja concluído, ou que o plano, ou que a obra seja concluída, né, diretamente. Mas tudo na natureza tem sua utilidade e sua necessidade sempre. Nós somos da natureza, fomos criados também pela natureza, então é claro que nós temos a nossa utilidade e a necessidade de estarmos aqui. Então é preciso que transformemos o nosso estar aqui em contribuições, em nos fazermos úteis à coletividade, em, com o nosso esforço, realizarmos as necessidades do coletivo, permitindo que todos possam chegar a uma conclusão satisfatória. E, embora a evolução natural venha exigir comprovar sua utilidade, mas é necessário que nós façamos a nossa parte. Então, entendam, quando ele diz aqui na natureza tudo é útil e necessário, nós também somos parte dessa natureza. Nós fomos criação dessa natureza. Foi essa natureza que forneceu todo o material, todos os elementos necessários para que nós pudéssemos estar aqui em corpo, em alma, em mente. Então, tudo isso foi uma contribuição da natureza para que nós nos tornássemos úteis e necessários ao bem comum. Passa o segundo aí, por favor, Jailson. Aqui nesse segundo, então, ele faz uma afirmação que é bem importante.
O pensamento é o fio condutor das inspirações que nos são transmitidas com antecedência. Para quê? Para despertar a nossa curiosidade. E essa curiosidade sadia nos levar, nos impelir às investigações sinceras e proveitosas. Então, pensamento é o fio condutor. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós dizemos, tudo que nós fazemos, o pensamento está na frente. É o primeiro que se manifesta. Nós criamos primeiro a forma mental daquilo que desejamos conhecer, daquilo que precisamos, e ligamos a essa forma mental, através desse fio que é o pensamento, a continuidade das energias até a formação do molde, para que venha a se criar realmente a forma e ela venha ser atraída para nós, para que nós possamos, então, entender aquilo que nós criamos por esse pensamento. Então, o pensamento precisa ser sempre entendido. Trifão, voltou aí? Estão me ouvindo? Agora sim, Sr. Ernesto. Ok. Deu uma queda aqui. Então, como eu estava dizendo, a polaridade das energias da natureza, ela é sempre neutra, e nós é quem emprestamos a nossa polaridade. Então, o pensamento ele pode ser usado para construir ou para destruir. Então, eu posso criar belas formas que vão satisfazer, vão melhorar as condições da humanidade, ou posso criar formas de desespero, de angústia, de dor, de guerra, de sofrimento. Então, o pensamento, a energia é a mesma, apenas a polaridade, quem vai lidar somos nós. Nós vamos gerar um pensamento positivo ou negativo. Então, sempre lembrando disso, que todas as energias da natureza, energia inteligente, energia pensante, energia mental, todas essas energias são neutras à nossa disposição, para que nós atribuamos a elas o nosso impulso positivo ou negativo. Então, esse pensamento é esse fio condutor das inspirações. Quando existe a necessidade na humanidade, quando existe uma necessidade no meio da humanidade, então algum ser humano vai ser inspirado pelo pensamento de alguém que vai nos utilizar para que desperte a nossa curiosidade e nós investigarmos aquilo que nos chegou. E depois de investigar e de tentar entender, nós vamos poder colocar em prática. Então, pensa, o fio condutor das inspirações, ele está conectado o tempo todo. Lembrando apenas que existem também inspirações das trevas, existem inspirações do mal, existem inspirações daqueles que desejam conflagrar, destruir a paz. Tá? Então, precisamos estar sempre, como médiuns universais que somos, capacitados a verificar se aquela inspiração que nos chega, se ela veio da luz ou se veio da treva, se é útil para a humanidade, ou para nós, ou para a humanidade, ou se ela vai nos prejudicar ou prejudicar os nossos semelhantes. Então, o pensamento chega, a inspiração chega, mas a nossa parte é sermos impelidos a investigações sinceras e proveitosas. Então, nós temos de estar sempre cientes de que
Quando nós transformarmos esse pensamento numa ação, a responsabilidade passou a ser nossa e as consequências também. Pois ele diz que, apesar das fórmulas sensacionais se manifestarem dando a aparência de mera fantasia imaginária e absurda, até agora sempre temos observado a chegada do momento que vem comprovar e exigir a conclusão de toda a ideia. A gente tem inúmeras histórias aí no meio da humanidade de ideias que alguém recebeu e colocou em prática e que tiveram uma repercussão muito grande junto a seus pares, junto à humanidade. Primeiro, a pessoa é rejeitada, ridicularizada, chamam de louca, e depois, com a continuação do trabalho daquela pessoa, aí vem a se comprovar que ele estava certo, que a ideia que ele trouxe era correta. E, para isso, então, todos passam a aceitá-la e, como tem acontecido aqui, a imortalizá-los no futuro, a transformá-los em prêmios Nobel, etc., como sempre acontece. Mas qualquer ideia nova que chega, a primeira coisa que as pessoas fazem é sempre criticar. E depois que a gente vai ver que a ideia é luminosa, que a ideia é factível, que ela é operacional, ela é boa para nós, então nós passamos a endeusar essas pessoas. Então, precisamos parar dessa crítica prévia. Precisamos, sim, já que somos impelidos a investigações sinceras, temos de colocar a nossa mente à disposição para poder analisar, verificar. Os alunos lembram dos 5 deveres do ser humano para consigo próprio? Então, eles dizem lá que é pesquisar, analisar para compreender e praticar para evoluir. Então, pesquisar. Pesquisar é reunir tudo que nós tenhamos sobre um assunto, que levantamos todos os dados sobre ele até reunir tudo. Reuniu, agora nós vamos analisar aqueles dados, vamos dar uma coerência lógica àqueles dados. E isso chama-se, então, compreender. A gente vai compreender todos aqueles dados que levantamos, aquelas ideias, e aí, tendo entendido que elas são justas e corretas, então nós vamos praticá-las, vamos colocá-las em prática. E essa colocação em prática vai permitir que ou nós mesmos ou outros, utilizando a nossa própria ideia, possam fazer uma evolução, possam aperfeiçoar aquilo que foi dito de tal modo que possa aquela obra se realizar cada vez melhor para a humanidade. Então, vejam aqui, como ele diz aqui embaixo, se nos convencermos de que tudo se transforma para evoluir, deixaremos de julgar tão apaixonadamente, para respeitarmos todo pensamento alheio. Então, qualquer palavra que nós recebermos de alguém, vamos dar atenção. Não, porque veio de uma pessoa do povo que não tem estudo. Não, pare e dê atenção, porque no meio das pessoas do povo tem almas que já viveram grandes encarnações e que, por erros cometidos, hoje estão impedidos de fazer realizações maiores. Mas a sabedoria que eles alcançaram está dentro deles. Então, todos são respeitáveis, todos têm de ser ouvidos para que a gente possa aproveitar toda aquela experiência anterior que eles tiveram. Só para ilustrar rapidamente isso tudo que eu falei aqui, vamos falar um pouquinho de um tempo não muito longe daqui, talvez uns 100 anos atrás, que os médicos achavam que eles eram entidades sobrenaturais e que as mãos deles poderiam estar sujas como tivessem, mas eles teriam sempre o dom da cura. E acontecia que nos hospitais, nas enfermarias para parturientes, sempre acontecia morrerem feito moscas as mulheres que pariam de febre puerperal. E um dos médicos, que era responsável por uma das enfermarias,
ele passou a utilizar e exigir de todo o pessoal que trabalhava com ele que não se tocasse nos pacientes com mãos sujas. Então, ele exigia que fossem lavadas as mãos muito bem, para que não transmitissem germes que pudessem, então, fazer com que a febre puerperal acabasse matando as parturientes. Os outros médicos, eles seguiam direto do parto ou da sala para fazer autópsias nessas mulheres, para tentar entender o porquê da febre puerperal. Só que quando eles voltavam para fazer um novo parto, eles não lavavam as mãos. Então, eles traziam nas mãos os germes da própria febre puerperal. Então, as mulheres morriam feito moscas exatamente porque havia a transmissão de médico para paciente. Já o outro era ridicularizado pelos outros médicos. Ah, o médico é um deus, tal, não sei o quê, as mãos dele são santas. E aí, mas eles tiveram de se dobrar à realidade, porque enquanto naquela enfermaria que o médico fazia essa exigência de limpeza absoluta das mãos, higiene em tudo que se fazia com as parturientes, nenhum caso de morte ocorreu por febre puerperal. Então, os outros tiveram de se render à evidência de que eles eram realmente os transportadores da morte para as suas pacientes. Então, isso mostra um pouco dessa ideia que o nosso mestre Pedra Roxa está querendo nos mostrar nesse início de mensagem, de que primeiro a gente condena, critica, ridiculariza e depois se convence de que não, aquele é que estava certo. Então, quando eles passaram a fazer a higiene adequada, nunca mais houve febre puerperal e as mulheres tinham seus partos e não morriam. Então, só para ilustrar essa primeira parte aqui da mensagem. O próximo, Jailson, por favor. Então, eles aí foi seguindo este plano evolutivo que ele se refere anteriormente, e já conseguimos percorrer toda a Terra, embora não tivéssemos admitido tal ideia no pretérito. Podemos nos lembrar, não precisamos ir para a Idade da Pedra, não, vamos mais perto. Lembrem aí de 100 anos atrás, 1921, qual eram os tipos de transporte que nós temos. Acho que já tínhamos a máquina a vapor, acho que tinha um trem, mas o que se utilizava era carroça puxada a animais e mais nada. Então, para você ir de uma cidade para outra, de um vilarejo para outro, era um dia inteiro de viagem ou mais, né? Então, qualquer coisa que nós tivéssemos de percorrer espaços, era realmente uma coisa muito difícil. E cortemos agora para hoje, e vamos ver hoje os trens que existem na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, em outros países, hoje percorrem velocidades até 500 quilômetros por hora. Então, eles se deslocam numa velocidade tremenda. Então, tanto que a Europa inteira se comunica mais por trem do que por avião, porque são trens de alta qualidade e de extraordinária velocidade que nos conduzem de um país para outro em pouquíssimas horas. Então, é isso que ele quer mostrar aqui, que no passado isso era uma aventura, né? Uma aventura você se aventurar para chegar. Imagine você chegar aqui no Brasil, como chegaram Cabral, como chegaram depois os outros, para poder entrar no território que eles desconheciam, que não sabiam, que tinham de percorrer por junto dos rios para poder manter a água próxima. Então, imagino como era sacrificial, quantas pessoas morriam de doenças, tudo mais, no meio do caminho. Então, hoje, nós temos essa facilidade, esse progresso extraordinário, tanto pelo ar como pela terra, pelo mar, nós nos deslocamos em viagens muito rápidas. E ainda estamos no limiar da rapidez, que comparado com outros planetas, nós ainda estamos de carrinho de mão, viu? Mas, de qualquer maneira, já temos um progresso fantástico.
Então, ele disse ao final que a estrada é longa e muito acidentada, de climas diversos e hábitos variados. Para que possamos percorrê-la, precisamos nos adaptar às suas exigências. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: se você vai sair daqui, pega um avião, vai para a Europa, você vai pela estrada percorrer um país, dois, três, quatro, você vai ter estradas difíceis, vai ter climas muito diversos, hábitos totalmente variados, e nós, para percorrer, precisamos nos adaptar a isso, nos adaptar ao clima, nos adaptar às formas de vida, tratando antecipadamente o nosso aperfeiçoamento. Hoje nós fazemos isso com um agente de viagem. Então, ele já nos dá todos os dados de todos os países que nós queremos percorrer, já nos mostra onde podemos parar, onde é que temos um bom hotel, onde é que temos um restaurante bom, etc. Então, hoje, e os próprios meios de comunicação, as redes sociais, nos dão isso tudo já mastigado para nós podermos trabalhar. Então, isso, hoje, o nosso planeta deu um salto muito grande nessa direção. Então, hoje nós podemos percorrer a Terra toda em muito poucas horas, e o que antes era absolutamente impossível. Lembra a viagem ao mundo em 80 dias, que foi um grande desafio, mas foi uma viagem que não foi em volta do mundo todo, foi em volta de uma parte conhecida do mundo. Então, é essa parte aí que mais ou menos nos faz lembrar isso. O próximo, Jailson. Agora ele vai entrar no problema da comunicação através da língua. As palavras foram organizadas pelas tribos primitivas e não havia ainda uma gramática, haviam apenas expressões que eram cunhadas para discernir ou diferenciar cada coisa que eles tinham, né? O arco, a flecha, a presa, tal. Então eram dadas palavras para que definissem aquele tipo de objeto ou ser que eles tinham de lidar. E depois, com essas tribos primitivas, foram sendo aos poucos dispersadas e as cidades vieram a acontecer e acontecer então nações maiores. Então, com isso, se tornou a necessidade de estabelecer conteúdos linguísticos próprios para cada nação. E isso aconteceu, quer dizer, cada nação criou a sua própria língua, o seu próprio dialeto. Dentro, às vezes, da própria nação, nós temos dialetos os mais variados, e então a gente sabe que a comunicação até hoje é uma comunicação difícil, porque para você se comunicar bem pelo mundo, você tem que ser expert em inglês. Se você só fala português, você vai ficar sempre dependente de alguém que te ajude. Se fala chinês, pior ainda, né? Então, era preciso que houvesse alguma condição de uma língua que pudesse ser universal, que pudesse ser conhecida por todos e não ser de nenhum país. Quer dizer, ela não seria algo que tivesse de ser defendida como são defendidas hoje o português, o inglês, o francês, etc., que se tornaram bens patrimoniais dos países. Então, o que se esperava era que se criasse uma língua que fosse uma segunda língua para todas as nações. Hoje, o inglês faz mais ou menos esse papel, mas ainda é uma língua difícil. As línguas, de um modo geral, do nosso planeta são bastante difíceis. O português, então, e o inglês, cheios de regras, de exceções, etc. Então, tem é um desespero para a gente aprender tudo, né? Então, ele diz seguir que o universo é o todo e não se resume ao planeta Terra. Essa frase aqui a gente tem que pensar. De um modo geral, quando a gente fala sobre a criação divina, sobre todo o universo, a gente só tem como ponto de referência o nosso, que é a Terra. Esse é o que nós conhecemos. Os outros nós conhecemos de visualização. Então, hoje nós temos dois grandes aparelhos que são capazes de fotografar
planetas e outras terras e nos dar essas imagens, mas nós vemos apenas imagens que são captadas por esses aparelhos astronômicos, mas nós não conhecemos o território. Hoje, o planeta Terra já manda sondas, já manda alguns objetos para fora do nosso planeta, tentando estabelecer uma ponte, tentando conhecer um pouco mais dessa parte do universo, desse todo que nós não conhecemos, que nós só conhecemos aqui o nosso e malmente, né? Malmente. Então, todos os planetas, ele diz a seguir, aqui é o princípio da unidade da criação. Isso é muito importante, porque as pessoas pensam de que cada planeta foi um ser que criou, foi outro, e assim a gente acha que é uma coisa muito difícil. Não. O nosso mestre Shebna tem uma frase que ele sempre nos reafirma: na natureza tudo é vasto, profundo e simples. Simples porque o processo de criação é o mesmo em todas as partes do universo. Aquilo que foi utilizado para a criação do nosso planeta Terra foi utilizado para a criação de todos os outros planetas do universo. Então, os instrumentos, a base energética que criou os átomos, que deu a possibilidade de formar as moléculas, os órgãos e criar os planetas, tudo isso partiu do mesmo princípio, um princípio simples, tão claro, tão fácil de ser entendido, que as mentes da humanidade, acostumadas muito com a dificuldade, com as teorias rocambolescas, não conseguem entender. Então, tudo é de uma simplicidade na criação. O que Deus criou, a gente explica em pouco tempo, a quem quiser, mas depois sentir é um trabalho que é pessoal. É o próprio indivíduo quem tem de passar por si mesmo e então perceber aquilo que foi dito, porque um mestre diz alguma coisa, nos ensina alguma coisa, mas ele ensina aquilo que ele sabe. Nós é quem vamos utilizar aquilo, processar aquela ideia, aquele pensamento, trabalhar com ele, fazer aquelas 5 fases que eu falei, do pesquisar, do analisar para compreender e do praticar para evoluir. Então, nós vamos buscar esse princípio. Então, o universo é o todo e não se resume ao planeta Terra. É tudo que os nossos aparelhos possam ver ou nossos olhos possam ver. E muito mais ainda que nem os aparelhos, nem os nossos olhos conseguem ver ainda. Então, todos os planetas partiram do mesmo princípio. Todos eles foram criados por Deus para serem locais de habitação de seres. Então, todos eles foram criados para que tivessem humanidades. E todas essas humanidades passam pelas mesmas coisas, pelos mesmos detalhes, pelos mesmos princípios, pelos mesmos fins. Passam exatamente. Alguns podem se adiantar um pouco mais, podem perceber melhor as leis e procurar segui-las antecipadamente, e se seguiram as mesmas leis e obedecem aos mesmos planos, continuam na sua marcha evolutiva, como ele diz aqui. Então, eu posso ter um planeta no meu sistema solar, no nosso sistema solar aqui, que, embora esteja na ordem cronológica mais atrasado que a Terra, mas a sua humanidade pode ter se desenvolvido mais do que a nossa na Terra, por causa dos percalços que nós tivemos por todo o caminho evolutivo que nós trilhamos até hoje. Então, aqueles que seguiram as leis, aqueles que procuraram, que tiveram seus líderes, que passaram esse objetivo para todos de pesquisar as leis, entendê-las, compreendê-las e praticá-las, então esses conseguiram andar na sua marcha evolutiva de uma forma mais rápida. Mas todos os planetas foram criados para o mesmo fim, para a mesma finalidade. Lembra que o nosso irmão Jesus, ele nos disse: a casa de meu pai tem muitas moradas.
e eu vou preparar uma para vocês quando for o momento. Então, porque nós podemos migrar de um planeta para o outro, seja como uma condição de não termos nos preparado para continuar no próprio planeta onde fomos criados, seja por uma promoção, por termos nos adiantado tanto que o planeta atual não nos oferece mais o que conhecer. Então, essa parte aí é preciso a gente realmente dar atenção detalhadamente, como ele pede aqui, detalhado conhecimento, embora uma parte já precise conhecer. Passa o seguinte, Jailson. Então, nessa parte final é que ele vai falar do problema do aparecimento do Esperanto. Ele começa dizendo que a astronomia, sempre namorada dos astros, tem se conformado com as observações. Notará com surpresa que as noites estelares provocarão o desejo de um colóquio. E, nesta ocasião, o Esperanto não deve ser esquecido. Por que não deve ser esquecido? A língua, o Esperanto, foi criada por Lázaro Luiz Zamenhof, já há uns 110 anos atrás, mais ou menos, e hoje ela está em todos os países. Por exemplo, na China, é talvez o grande país onde mais se fala o Esperanto. Se você fala o Esperanto, você percorre a China inteira sem problema nenhum. Você terá sempre como se comunicar com os chineses que moram desde do mais remoto povoado até a maior cidade. Mas o Esperanto não se espalhou tanto quanto devia, porque as Nações Unidas, pressionadas pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, não permitiram, exigiram que o inglês fosse a língua oficial. Então, o Esperanto é uma linguagem universal. O Luiz Lázaro Zamenhof, ele desenvolveu-a primeiro no astral. Foi depois de muitos e muitos tentarem, sem conseguir criar uma linguagem fácil, tranquila de ser aprendida, coube então a Zamenhof, ainda desencarnado, desenvolver. E logo em seguida, então, ele foi reencarnado numa família de linguistas. Os pais eram linguistas, falavam várias línguas, então ele nasceu no ambiente adequado para que ele não esquecesse da obra. E então ele realizou o Esperanto aqui na parte material. Hoje, se você fala o Esperanto, você pode receber qualquer irmão que vem lá de Vênus, de Alfa Centauro, lá de qualquer lugar, porque todo o universo hoje fala o Esperanto. Ela foi colocada como uma língua universal, é universala linguo, então é uma linguagem universal, uma linguagem facílima, com apenas 16 regras fixas e um monte de sufixos e prefixos que torna ela uma riqueza parecida com a língua alemã, em que você acrescenta sufixo ou prefixo e você amplia as palavras. Então, hoje, aqui no Brasil, existem inúmeros, quase em todos os estados do Brasil, existem escolas de Esperanto. Inclusive, daqui de Salvador foi uma das primeiras. Foi criada em 1936 e funcionou até 1980 e poucos, 90 por aí. Ele funcionava um casarão ali na ladeira de São Bento, logo depois da igreja de São Bento, descendo em direção à Praça Castro Alves. Hoje, a Associação Brasileira de Esperanto, a Associação Baiana de Esperanto, ela funciona ali de frente à antiga estação da rodoviária das Sete Portas. Mas vocês encontram também inúmeros cursos pelo próprio computador. Você tem vários cursos com uma riqueza muito boa, com uma tecnologia boa para ser rapidamente atendido. Então, eu espero que aqueles que ainda não tinham ouvido falar do Esperanto possam entender que essa linguagem vai permitir não só aos astrônomos,
não só os nossos irmãos astronautas que estão se preparando para ir em outro planeta, mas vai ser também para quando os nossos irmãos nos visitarem diretamente, quando se apresentarem diretamente. Porque visitar, eles estão sempre com a gente, mas nós não temos ainda as condições para poder recebê-los, porque estamos pensando sempre, nossa mente foi bombardeada por filmes, por livros, que eles vêm para nos perseguir, para nos matar, etc. Então a gente ficou com essa coisa de que todos os que viessem seriam nossos inimigos. Não, são nossos irmãos. Vêm, eles estão aqui o tempo todo nos ajudando, e a gente não sabe. Então, e eles todos falam o Esperanto. Então, quando nós quisermos estabelecer, se coloca esse ponto de encontro, o Esperanto, como diz ele aqui, não deve ser esquecido. Então, quem tiver curiosidade, pode procurar na própria internet, vocês vão achar é, vários cursos de Esperanto, sem mestre. Final, ele diz: o progresso obedece à divina lei, evolução e aperfeiçoamento são merecimentos que nos colocam em condições de penetrarmos e ser bem acolhidos pela natureza em qualquer parte do universo. Veja o que é que ele diz aqui, hein? Com o Esperanto, com a evolução e o nosso aperfeiçoamento, que são merecimentos que nos colocam em condições de penetrarmos em qualquer parte do universo, em qualquer planeta. E se nós falamos Esperanto, não teremos nenhuma dificuldade de nos comunicar, já que esse é o idioma cósmico. Ele hoje é um idioma cósmico. Então, todas as nações, todos os planetas têm suas linguagens pessoais próprias, mas todos eles também têm o Esperanto como a língua, a segunda língua, que não pertence a nenhum país, ela foi criada no astral e apenas depois refeita pelo mesmo autor no plano físico, aqui no planeta, mas ela é uma linguagem que não pertence a nenhum país. Não existe um país chamado Esperanto. Não existe um país chamado desse tipo. Então, é simplesmente uma linguagem auxiliar da comunicação e uma linguagem de uma simplicidade espantosa, de uma capacidade de ser entendida em uma aula, a gente entende as bases do que o Esperanto nos afirma. O resto é treinamento, é fazer, é ler bastante, é falar bastante, que é para poder ir enriquecendo o nosso cotidiano. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, aqui já estamos aqui 8h35. Então, eu corri um pouquinho, porque ela foi um pouquinho maior do que as demais, mas eu queria enfatizar esse problema do Esperanto. Vocês entendam que é uma facilidade muito grande de aprendizado e nos coloca em condições de nos comunicarmos com qualquer país do mundo, porque por toda a parte do nosso planeta existem clubes de Esperanto, existem esperantistas que são sempre, todos eles têm um requisito em comum, que é serem totalmente fraternos. A fraternidade é a linguagem do Esperanto. Então, meus queridos irmãos e irmãs, gratidão aí pelo me ouvirem, e depois nós poderemos, no bate-papo, adiantar mais alguma coisa. Trifão, por hora é só. Ok, meus irmãos, obrigado aí, Ernesto, pela sua colaboração na explicação da mensagem. Vamos fazer o encerramento e após a palavra será liberada para quem dela quiser fazer uso. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela até o dia de nossa eterna
perfeição. E assim seja. Em nome de Deus, Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica Sebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e a nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até uma próxima reunião, se Deus assim nos permitir.